Aleluia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Estamos lendo o livro de Provérbios e a leitura bíblica de hoje está nos versos 23 e 24. Diz assim a palavra de Deus: pesos fraudulentos são abomináveis ao Senhor, e balanças enganosas não são boas. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, o homem poderá entender o seu caminho? Existem coisas que não mudam. A retidão pertence ao Senhor, mas as tendências humanas são sempre para o pecado. E a Bíblia diz que existem coisas que são abomináveis ao Senhor. Dentre as coisas abomináveis, e nós já vimos ao longo do livro de Provérbios várias declarações assim, dentre as coisas abomináveis aos olhos do Senhor estão as balanças enganosas, pesos fraudulentos. A tentativa de você levar vantagem sobre o outro. E aí aqui a Bíblia está falando sobre o comércio, né? O comércio que tenta enganar, tenta mentir a respeito do peso para poder vender um produto e entregar menos do que vendeu. Eu creio que aqui o texto está falando sobre honestidade. A desonestidade é abominável ao Senhor. E nós vivemos num tempo em que integridade é coisa muito rara. Seja na bomba de gasolina, seja nas medidas, né? E hoje as medidas elas são muito mais rigorosas em função das legislações e em função de ser tudo já embalado previamente, mas antigamente todo o comércio, o peso era feito na hora, né? E aí o peso fraudulento era 1 quilo que não era bem 1 quilo, 1 litro que não era bem 1 litro. E a Bíblia diz que isso tudo é fraude. A Bíblia diz que Deus abomina a fraude em todos os âmbitos, seja a fraude nos pesos, seja a fraude nos litros, seja a fraude nas palavras, seja a fraude nas contagens. A Bíblia diz que a fraude é uma abominação ao Senhor, porque o nosso Deus é o Deus da verdade, da correção, da retidão, do prumo. E nada que foge a isso pode ser aceitável aos olhos do Senhor. Então a Bíblia diz que os pesos fraudulentos, as balanças enganosas, tudo isso Deus está vendo. E Deus não se associa à desonestidade. Um crente que tem comércio, por exemplo, e que usa da desonestidade para fazer o seu comércio crescer, ele não vai poder contar com a bênção de Deus em seu negócio. Porque a Bíblia diz que aquilo que é abominável ao Senhor, Deus se afasta. Se nós queremos a presença de Deus no nosso negócio, se nós queremos a presença de Deus nos nossos empreendimentos, é preciso que a gente viva em honestidade. Depois o texto diz que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? E talvez aqui esteja uma questão muito singular, porque aí a gente precisa lembrar que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos, e os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos.
E se Deus dirige os passos do homem pelos seus caminhos, é por isso que a Bíblia diz que a gente não consegue entender o caminho onde devemos ir. Porque precisamos ser direcionados por Deus passo a passo. Na verdade, Deus não está mostrando o caminho todo. Ele vai nos dirigindo passo a passo, para que a gente possa depender dele a cada dia. Cada passo que a gente vai dar, a gente precisa ouvir a voz de Deus. Cada decisão que vamos tomar, precisamos ouvir a voz de Deus. Cada situação que envolve a nossa vida e a gente precisa de uma nova orientação, uma nova direção, precisamos da orientação do Senhor. Porque diz a palavra de Deus que os passos, não é o caminho todo, Deus não mostra o roteiro inteiro. Ele vai nos mostrando passo a passo. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. E é imprescindível que nós saibamos ouvir a voz de Deus no passo a passo. E isso nos dá essa compreensão de dependência. Se Deus nos mostrasse o caminho todo, a gente iria achar que podemos andar sozinhos. Mas como ele vai nos dirigindo passo a passo, então a gente vai ouvindo a sua voz e ouvindo a sua direção, momento a momento, dia após dia, passo a passo. Que Deus nos ajude nisso, para que nós saibamos ouvir e entender o caminho que devemos andar. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos em retidão, ainda que estejamos vivendo num mundo de fraudes. Que, ó Deus, a nossa vida seja marcada por correção, que a nossa vida seja marcada por retidão. Queremos te agradecer, ó Deus, porque em cada passo podemos ouvir a tua voz, direcionando-nos em todas as decisões. E obrigado, ó Deus, porque quando andamos nos teus caminhos, encontramos paz para o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?